Boa noite, eu sou o professor Flávio Azevedo. Nessa quinta-feira de coronavírus, farei a retrospectiva do Campeonato Brasileiro de 97. Para a maioria, uma das competições mais importantes que o Coelho já conquistou. Na minha opinião também foi muito bom essa competição, de lembranças até hoje, né? Embora tem bastante tempo já, né? Quantos anos já? 23? Tô bom de conta? 23 anos, né? Então, o Coelho estava mal, foi mal no estadual desse ano de 97 e ficou um tempo parado das competições nacionais, né? Por causa daquela punição ingrata, né? Quando o nosso presidente, o saudoso Magnus Liva, entrou na justiça por causa daquela eliminação, né? Mas isso a gente conta essa história outra hora. O campeonato de 97 tinham 25 equipes. Na primeira fase, foram divididos em 5 grupos com 5 equipes cada. O Coelho estava no grupo C. Os 3 melhores de cada grupo se classificavam e o quarto melhor classificado de todos os grupos formava 16 equipes. Ou seja, os 3 melhores do grupo C, do grupo A até o E, né, classificavam, e o quarto melhor de todos. O Coelho estava no grupo C. A primeira partida foi no dia 10 de agosto. Estreamos com o pé esquerdo lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, contra o CRB. Perdemos de 2-1. O segundo jogo foi aqui na Arena América e vencemos por 1-0 a equipe do Sergipe. Apenas 1-0. No dia 23/8 foi novamente aqui na Arena América. O Coelho venceu também por 1-0 o Vila Nova de Goiás. Jogamos várias vezes contra o Vila nessa competição. Vencemos por 1-0. No dia 27, jogamos contra o Náutico lá nos Aflitos. E perdemos novamente, 2-1 para o Náutico. Aí começaram os jogos do retorno. O Sergipe tacou uma goleada de 4-0 no Coelhão, lá no estádio deles, o Batistão. E nos recuperamos aqui em 1-0 no dia 11 de setembro contra o Náutico. 1-0 sequinho. E no dia 18/9 de setembro, empatamos em 3-3 contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada. E no dia 21 de setembro, aqui na Arena América, vencemos o CRB por 1-0. E o Coelho encerrou essa fase em segundo lugar do grupo. Classificavam 3, né? Ficou em segundo lugar do grupo. Foram 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nos 8 jogos. Na segunda fase, classificaram 16 equipes nessa primeira fase. E a segunda fase fizeram o torneio de eliminatórias simples. Porém, eram melhor de 3 partidas. E a equipe que jogou contra o Coelho foi a Desportiva do Espírito Santo. Eles tiveram a melhor campanha na primeira fase, jogaram 2 jogos em casa e nós jogamos um só aqui no Independência. O primeiro jogo foi aqui na Arena América e vencemos por 2-0 no dia 26 de setembro. No dia 2 de outubro, empatamos em 1-1 lá no Espírito Santo, lá no estádio Engenheiro Araripe. Quem se lembra de lá? Estádio pacato, né? E no terceiro jogo, vencemos por 2-1 e nos classificamos para a próxima fase, a terceira fase. A terceira fase, passaram 8 equipes, né, para essa fase. Aí dividiram em 2 grupos de 4 equipes, em jogos de ida e volta. Aí tivemos a Tunalusa, o Vila Nova e o Joinville no nosso grupo. Na primeira partida foi no dia 20 de outubro. Sapecamos 3-0 na Tunalusa, lá no Mangueirão. No segundo jogo, dia 23 de outubro,
aqui na Arena América, vencemos o Vila Nova de Goiás por 2-0. E no dia 27 de outubro, novamente vencemos aqui na Arena América também, dessa vez o Joinville, 1-0 para o Coelho. Aí nos jogos de volta, a primeira partida foi novamente contra o Joinville, lá no estádio deles, no Ernesto Sobrinho. Empatamos em 2-2 com o Joinville. O próximo jogo foi contra o Vila, também fora de casa, lá no Serra Dourada, e perdemos por 2-0 para o Vila Nova. E no último jogo dessa fase, sapecamos uma goleada de 5-0 na Tuna Luso. Foi a maior goleada da competição, 5-0 Coelho na Tuna Luso. E garantimos a classificação para a próxima fase. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Coelho somou 13 pontos nessa fase. Classificou-se 2 equipes, o América e o Vila classificou nessa chave. E fizeram o quadrangular final, juntando-se a Ponte Preta e o Náutico. A primeira, e também era o jogo de ida e volta, né? Eram 4 times, o que pontuasse melhor era o considerado campeão. No primeiro jogo, jogamos lá no Serra Dourada novamente contra o Vila Nova e vencemos de novo por 2-0. 2 gols do Tupã. Um golaço de primeira do Tupã, o primeiro gol, e o segundo gol foi de penalidade. 2 gols do Tupã. Coelho 2-0 Vila Nova. O segundo jogo foi do dia 19 de novembro. O Coelho novamente venceu por 2-0, só que foi aqui na Arena América, 2-0 sobre o Náutico. Novamente, 2 gols do Tupã. Um gol na tabela dentro da área e mais um gol de penalidade máxima, sofrida pelo atacante Vanderlei. Quem se lembra dele? 2-0 Coelho. Na terceira partida foi contra a Ponte Preta, aqui na Arena América, e empatamos em 0-0. O segundo jogo também, o próximo jogo, o primeiro do retorno, foi lá contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E perdemos de 1-0 para a Ponte. Começou a ficar complicada a situação. O próximo jogo era contra o Náutico nos Aflitos e vencemos novamente por 2-0. Dessa vez, um gol do Rinaldo, que ele deu de cobertura, um golaço, né? Na trombada que ele deu com o zagueiro, na dividida, ele tocou por cima e fez um belo gol, o Rinaldo. Rinaldo, gente boa. E um gol de fora da área do Irene, né? Na entrada da área, ele sapecou um chute lá no cantinho do goleiro, sem chance. Irene, que foi o vice-artilheiro da equipe, com 7 gols. Então o Coelho venceu o Náutico por 2-0 no dia 4 de dezembro. E o último jogo que definia se o Coelho seria campeão ou não, e ia subir ou não, foi aqui na Arena América. Um jogaço inesquecível e vencemos por 1-0. Um belo gol, aliás, o gol do Celso também, dessa vez de pênalti. O gol do Celso aos 34 minutos do primeiro tempo. Dessa vez o Boiadeiro não jogou nessa partida, jogador importantíssimo nessa competição, ele não esteve nesse jogo. A Arena América lotada, um antigo estádio, né, com a ferradura, lotado estádio, inesquecível. E mais abaixo eu colocarei os vídeos desses jogos aqui, dessa fase final, quadrangular final, eu colocarei o vídeo dos jogos. Aí lá embaixo nos comentários você dá uma olhada e reveja novamente esses gols, importantíssimos na história do Coelho. E esse gol ficou 1-0 para o Coelho contra o Vila Nova. O Vila Nova foi freguês da gente nessa competição, né? Perdemos, mas vencemos eles várias vezes. E nessa fase mais importante, vencemos o jogo de ida e volta. Vencemos lá 2-0 e aqui em casa apenas 1-0. Gol de Celso, inesquecível Celso. E aí, o que acontece? O América sagrou-se campeão, ele somou 13 pontos e a Ponte Preta foi a segunda colocada com 11 pontos. Subiram os dois para 98. Naquela época subia apenas 4 equipes. Uma delas foi o campeão Coelho e a vice-líder
Ponte Preta. Campanha excepcional, o treinador era o Givanildo, a primeira competição nacional dele. Vitória maiúscula do Coelho. O artilheiro do campeonato foi o Tupã, com 13 gols. O Irene fez 7 gols e o Celso Gol fez 5 gols pela equipe do Coelho. A campanha geral foram 23 jogos. O Coelho ganhou 14, empatou 4 e perdeu apenas 5. Marcou 34 gols e sofreu apenas 18 gols. Coelhão e Ponte Preta subiram para 98. Campeonato marcante. Na minha opinião, a camisa mais bonita que o América já teve, aquela verde e branca, né? Banco Excel, que não existe mais, né? Na minha opinião, a camisa listrada verde e branca deveria ser o uniforme oficial e número 1 do time. E se ela não for número 1, que seja também uma verde e preta listrada e a verde e branca listrada. Assim que é o Coelho conhecido em todo o país. Para vocês a retrospectiva do Campeonato Brasileiro 1997, o primeiro título nacional do Coelhão, o único decacampeão mineiro. Quem gostou, dá um joinha, subscreva no canal para ter todas as informações diárias sobre o Coelho, quando voltar ao normal a nossa vida. Diariamente algum videozinho falando sobre o dia a dia do Coelho. E os jogos, uma resenha dos jogos depois que a gente assistir lá no estádio ou pela televisão. Eu vou fazer uma resenha do jogo assim que voltar as competições. Hoje foi dia da retrospectiva. Coelhão campeão brasileiro em 1997. Dá um joinha quem gostou. E veja lá embaixo nos comentários os gols do quadrangular final. Boa noite, eu sou o professor Flávio Azevedo, Avacoelhando Geral no YouTube.